A velhice finalmente perdeu, saiu o capítulo novo de Chainsaw Man, basicamente rolou a conclusão da luta desse mano aqui, conclusão que, diga-se de passagem, eu não tava esperando que fosse desse jeito, porque, papo, o autor de Chainsaw Man conseguiu tirar o problema principal de toda essa luta, que era basicamente vencer o primordial, e ele meio que fez isso de um jeito que nunca nem passou pela minha cabeça. Então vamos falar um pouco dessa reta final da luta contra o Velhice, e bem, eu sou o Felipe e vamos lá. Desde que a Velhice chegou na luta eu acabei batendo muito numa tecla com vocês, que era basicamente, irmão, como eles vão vencer um primordial, tipo, isso sem upar o Serra, porque mesmo depois de ganhar aquela cura infinita com a ajuda do Denji, o Serra não tava tancando o Velhice. Tipo, meio que tava nítido que o Primordial só muito não tava levando o Serra a sério, que era bem óbvio, porque ele não necessariamente queria vencer ele, só sim ser devorado pelo Serra. E com isso não só meio que cumprindo o acordo que foi feito com ele, mas principalmente se livrando da eternidade, porque segundo ele, ela é extremamente chata. E papo, era meio que exatamente por isso que não dava pra ter uma visão de vitória do Serra em cima dele, porque ele nem tava dando conta do mano que literalmente não queria vencer a luta, saca? Então assim, vendo essa situação, meio que o esperado era só, sei lá, o autor dar um up no Serra e GG, só que muito não, ele meio que conseguiu contornar esse problema que era o primordial de outro jeito completamente inovador, fazendo assim o Velhice perder a luta sem necessariamente perder a luta com o Serra. Já que assim, a última vez que eu trouxe Chainsaw Man aqui, o Denji meio que tinha parado começando a vomitar alguém pra dar apoio a eles na luta e meio que esse alguém foi esse mano aqui. E assim, ele meio que se tocou num ponto que, irmão, tava na nossa cara. Eu não sei vocês, mas eu não tinha percebido. Tipo, eu nem tinha cogitado isso. Mas assim, se o estômago do Serra tá ligado com o do Denji e o Denji comendo na outra dimensão, os bagulho meio que spawna dentro do estômago do Serra e ele fica usando isso pra conseguir se curar, então o estômago do próprio Serra pode ser uma forma de acessar o outro mundo. E nisso meio que os malucos começam a literalmente entrar na boca do Denji. Diga-se de passagem, bem esquisita essa cena, tipo, só muito esquisita essas cenas deles entrando, colocando o braço na boca do Denji. Só que assim, graças a essa brecha, meio que o up do Serra veio de uma forma completamente inesperada e meio que indiretamente, já que a galera começou meio que a passar a mão pela boca dele, ou seja, a metade do corpo pro mundo real. E fazendo isso, eles meio que conseguiam atacar o Velhice. E, diga-se de passagem, não foi a cor mais efetiva do mundo, não. Principalmente a guerra. E, diga-se de passagem, eu fiquei bem curioso pra saber qual o dano que esse Bang dela ia causar no Velhice, mas ela só meio que errou. E depois de errar, ela ainda tenta atacar de novo, mas o Velhice simplesmente mostra o quão monstruoso é um primordial e com um único bang do maluco ele faz a guerra recuar. E aí a gente meio que chega num ponto atual, onde essa mina aqui traiu o Velhice, não me perguntem como ela spawnou de novo, eu simplesmente não sei, se já falaram eu simplesmente não lembro. Só que assim, ela conseguiu respawnar como se nada tivesse acontecido e traiu o Velhice, usando o coração dela que tava ainda no chão enquanto ela tava spawnada do lado do antigo ela, eu acho, tipo, muito. Esse mano aqui que o Denji tinha meio que vomitado conseguiu ofertar ele ao povo pra engolir tanto Serra quanto Velhice. E por mais que assim, isso não fosse nem fazer efeito lá no Serra, nem no Primordial, nem de longe, serviu exatamente para o que ele queria, que era meio que criar uma distração para o Velhice. E essa distração meio que deu a brecha para entrar o ponto que virou completamente o jogo. E foi essa jogada do autor que eu achei simplesmente genial, porque ele fez literalmente o que o Velhice queria, mas de uma forma que ele nunca ia querer nem cogitou que poderia ser possível, já que meio que ele usou o papo do estômago do Serra tá ligado entre os dois mundos pra literalmente puxar o Velhice pro mundo que ele mesmo criou. E, irmão, eu achei isso simplesmente genial, tipo, simplesmente cinema. Ele venceu o Velhice de uma forma que, assim, eu não esperava e eu não tenho ideia se alguém já tinha teorizado ou cogitado isso. Já que, assim, podia ser muito problemático pro futuro da obra se, sei lá, ele fizesse simplesmente o Serra vencer o Velhice recebendo um up. Já que upar o Serra ao nível de que ele venceria um primordial poderia deixar ele assustadoramente desproporcional pro resto da obra, principalmente levando em conta que o Velhice era muito forte, não só mais forte que ele, mas mais forte que ele e a guerra. E o pior de tudo é que não só mais forte, mas tipo, muito mais forte. O nível de poder de um primordial era uma parada que a gente não tinha uma noção tão grande. A gente já tinha visto antes na obra, mas sei lá, a gente viu bem por cima, tanto que tinha discussão se ele ou o Serra era mais forte. Mas agora a gente tava vendo isso um pouco melhor e irmão deixou muito claro o quão quebrado e insanamente fortes são essas coisas.
Tanto que o papo agora nem é se o Serra é o top 1 ou o top 2, e sim que se ele sozinho em algum momento vai conseguir tancar um primordial. Provavelmente sim, mas provavelmente não vai ser nem tão cedo. O Serra vai ter que crescer muito antes de conseguir vencer alguma coisa tipo a velhice, porque a diferença de poder que a gente viu agora é gritante, tá ligado? É tipo um abismo entre um e outro. Então assim, vencer a velhice da forma que ela foi derrotada, que foi meio que uma força-tarefa, um plano, e ainda usando essa brecha dos estômagos estarem conectados pra arrastar ela pra outra dimensão, foi simplesmente muito genial. Porque assim, na outra dimensão, toda essa diferença de poder que fazia o Velhice ser tão monstruosamente insana não ia fazer diferença, porque lá não tem isso. Lá os poderes da galera que tá naquela dimensão é meio que desativado, e o Velhice incrivelmente não é exceção. Assim, eu acho que esse bagulho de prender o Velhice em outra dimensão é um bagulho que não só a gente não cogitou, mas nem o próprio Velhice cogitou, porque nem os poderes dele funcionam na dimensão dele. E isso porque provavelmente ele nunca cogitou que ele seria preso lá dentro, porque se não fosse o Denji e o Serra, nem teria como prender ele lá dentro, já que é ele que joga a galera lá. E outro ponto interessante é ver o quão absurda é essa dimensão do Velhice, porque até ele tá sujeito às regras daquele lugar. Uma vez preso lá, a única saída era meio que o Denji, tipo, vomitar a pessoa usando a boca do Serra na outra dimensão. E aí sim, só depois de todo esse rolê, o Velhice ia conseguir voltar a ser a ameaça que ele era. E aqui entra outro ponto que eu quero comentar com vocês. Será que outros primordiais também são afetados por essa dimensão do Velhice? Tipo, primordiais mais fortes que ele? Porque, irmão, se funcionar assim pra todo mundo, vocês estão ligados que essa parada só vai ser a coisa mais insanamente quebrada de Chainsaw Man. Basicamente um lugar onde qualquer demônio pode ser contido, independente do nível de poder dele. Porque se funcionar com coisas mais fortes que a velhice, acabou. Contudo, uma vez preso lá dentro, basicamente rola um acordo entre a galera. O Denji pode ficar preso pra sempre com o Velhice lá, ou sei lá, o Velhice deixa eles em paz e nunca mais luta com eles e todo mundo volta pra casa feliz. E pasmem-se, a ideia de ficar preso com o Denji em outra dimensão faz um primordial desistir do sonho dele. Irmão, o maluco é muito insuportável, porque assim, ser devorado pelo Serra era, sei lá, o mais próximo de um sonho que o Velhice tinha, era o grande objetivo dele. E se não fosse o papo do Denji ficar preso com ele lá, provavelmente o Velhice ia ter demorado um pouco mais pra decidir, mas o maluco nem pensou antes de sair dali. Assim, essa forma de vencer o Velhice foi muito boa, manteve os níveis de poder da obra completamente balanceados e não upou de mais nenhum nem outro, e ainda manteve os primordiais naquele topo que eles estão. Além de que criou um jeito bem criativo de se lidar com eles, não sendo simplesmente, nossa, vamos deixar o Serra muito forte e vencer o Velhice por causa disso. Contudo, essa luta com o Velhice foi muito boa. Eu não achei ela só criativa, mas esse final dela foi simplesmente cinema. Fala aí o que vocês acharam dessa luta e de toda a construção dela e da derrota do Velhice. Vocês gostaram dela? Vocês achavam que ia ser diferente? Fala aí o que vocês acharam dela. E claro, se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, fazendo isso sempre vai ser notificado quando sai vídeo novo e não vai estar perdendo os futuros conteúdos. Então, basicamente, 3 notificações por semana, por mais que atualmente a frequência do canal esteja uma bagunça. Eu vou consertar. E falando em frequência, eu queria agradecer a vocês por todo o feedback que vocês deram nesse último vídeo. Eu não consegui responder todos os comentários, vou tentar responder alguns ainda, mas muito obrigado a todo mundo que tá comentando, que tá assistindo, que tá hypando, muito obrigado mesmo. Deixa o like também, o like me ajuda muito, e se possível e tiver aparecendo pra ti o hype, enfim, fiquem todos bem, a gente se vê no próximo, é meio que isso, falou!